Bem-vindos ao canal Calde Esportes, eu sou o Lucas Calde e vou te deixar a partir de agora muito bem informado com notícias de futebol. Tá chegando agora, não esqueça de te inscrever no canal, dar essa moral, essa força, o seu apoio. Começar o vídeo de hoje falando do Palmeiras, que voltou a esquentar o assunto sobre Matheus Pereira defendendo o Verdão aí na próxima temporada, né? O Palmeiras prepara uma oferta para o Cruzeiro, a gente vai ver aqui segundo o Globoesporte.com, essa oferta seria de 12,5 milhões de euros, ou seja, 80 milhões de reais fixos e bônus ainda a serem discutidos, né? Pode ser bônus por metas alcançadas, pode envolver algum outro atleta na negociação também, pessoas ligadas ao Matheus Pereira, né? Jogador de 28 anos de idade, e vê com bons olhos essa possibilidade de transferência para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, né? Como está escrito aqui, promete fazer jogo duro. O Facincani fez um vídeo em seu canal no YouTube, eu vou colocar um trechinho aqui para vocês, sobre essa negociação que está rolando entre Palmeiras e Cruzeiro, essa provável negociação, essa possível negociação, na verdade, do Palmeiras com o Cruzeiro por Matheus Pereira. O fato é que o Palmeiras sim tem interesse em Matheus Pereira, o Verdão se reforçando e reforçando muito bem para a próxima temporada. Vai vir bastante forte realmente o Palmeiras. Vamos então dar uma olhadinha no trecho aqui do vídeo do Facincani, o canal dele. O link desse vídeo eu vou deixar aqui na descrição para vocês. O Flavinho recebeu uma informação que depois eu confirmei, então apuração nossa, casada, de que o Cruzeiro gostaria de receber pelo menos 12 milhões e meio de euros pelo Matheus Pereira para fazer essa liberação, um preço até acima da avaliação dele de mercado. Lembrando... Isso é o mesmo que diz a matéria do GE, do Globoesporte.com, mas houve uma alteração aqui por conta da negociação do Paulinho com o Galo e a gente vai entender. Lembrando que, à época, na informação também do Flavinho, o motivo era de que o Matheus Pereira teria manifestado para o staff dele vontade de jogar a Libertadores na próxima temporada, algo que não conseguiu com o Cruzeiro. A vitrine do Mundial de Clubes também o seduziria bastante e por isso não descartaria esse tipo de negociação. Só que esse capítulo... Para o jogador realmente é bem interessante, né? Tu tá na Libertadores, o Super Mundial seduz bastante o atleta também, né? O primeiro Super Mundial de Clubes, tu tem a oportunidade de jogar. Palmeiras contratando o Matheus Pereira, obviamente ele estará no Super Mundial de Clubes no meio do ano, disputando contra grandes, gigantes europeus, uma visibilidade enorme. Então, para o jogador é bem, mas bem atrativo. O Palmeiras tem condições de pagar o seu salário, aparentemente, né? Acabou de fechar um patrocínio recente por 100 milhões anuais, podendo chegar cumprindo metas aí a 170 milhões por ano. Então, Verdão realmente abrindo os cofres aí para a próxima temporada. Facundo, Paulinho, negociação com o Andrés Pereira, agora também com o Matheus Pereira. E esse fator nesse Super Mundial e Libertadores pesa bastante. A gente vê o Paulinho, né? O Galo não ganhou a Libertadores. Muito provavelmente, se o Galo tivesse ganhado a Libertadores, manteria o Paulinho pelo motivo, né, de Super Mundial, Libertadores, tá com as rendas e receitas lá em cima, assim como tá o Palmeiras, né? O Palmeiras, apesar de não ter ganhado nada na última temporada, né, nada de expressão na última temporada, ainda assim com as contas em dia, o serviço de casa muito bem feito e esse ano realmente abriu as mãos, né? Abriu os cofres para reforçar a equipe. Deu uma avançada aqui no vídeo, quem quiser conferir o vídeo completo vai lá no canal do Facincani, beleza? Um vídeo bem massa. Deu uma avançada aqui no vídeo para a gente ver agora o porquê que o Cruzeiro inflacionou esse pedido. O Cruzeiro quer exatamente o mesmo valor em proporção, seja com grana na mão ou até com uma composição por jogadores, daquilo que recebeu o Atlético Mineiro pelo Paulinho. Existe uma grande rivalidade em BH e a torcida do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro sabe que perderam um atleta como o Matheus Pereira para o Palmeiras. Ele está comparando o nível de importância, né? O Matheus Pereira, craque super importante do Cruzeiro. O Cruzeiro estava pedindo metade, quase, um pouco mais da metade, na verdade, né? E o Paulinho foi vendido do Galo para o Palmeiras, né? O Palmeiras comprou o Paulinho com toda a operação por volta dos 25 milhões de euros, né? Incluiu aí 18 milhões em dinheiro, mais o Gabriel Menino, mais o Patrick. Essa operação girou em torno dos 25 milhões de euros. Então, o Cruzeiro, entendendo que o rival vendeu o jogador por esse valor, ele quer vender o seu craque também por esse valor. Não que ele quer vender, né? Se for para vender, que seja um valor superior pelo menos a 20 milhões de euros para se equiparar ao que o Palmeiras pagou pelo Paulinho. Que contratou o Paulinho por altos valores, se venderem um atleta por menos do que o Paulinho, por exemplo, custou, seria praticamente demissão sumária
em todos aqueles que estão na gerência do Cruzeiro. Então é lógico que a venda do Paulinho do Atlético para o Palmeiras inflacionou a história e o Cruzeiro hoje quer uma composição também de 25 milhões de euros. Então, o que fez o preço do Matheus Pereira inflacionar foi o fato do Galo, rival direto do Cruzeiro, obviamente, ter conseguido, né, ter feito a venda do Paulinho por um valor bem, mas bem alto, maior até do que o Cruzeiro pediu inicialmente pelo Matheus Pereira. Pode ser sim o Palmeiras dar esses 12 milhões e meio, 13 milhões em dinheiro, mas depois complementar com algum outro tipo de valor, seja com atleta, não sei se coloca uma meta, alguma coisa que faça com que o Cruzeiro tenha uma garantia de receber em mãos 25 milhões de euros. É isso então que o Facincani disse para nós aqui. Os valores inflacionaram e isso poderia envolver então uma entrada, podemos assim dizer, na grana, mais alguns jogadores ou se não metas por jogos, por objetivos alcançados na próxima temporada, mas deu uma inflacionada no negócio, mas o Palmeiras não desistiu e segue sondando, segue especulando, ensaiando aí a sua proposta de fato para ter Matheus Pereira na próxima temporada. Continuando falando do Palmeiras, o Zé Rafael negou a proposta do Santos, tá? O Zé Rafael esteve muito próximo de deixar o Palmeiras ir para o Santos, mas nas últimas minutas ali, o Zé Rafael acabou negando a proposta, dando indícios que quer continuar no Verdão. Alguma parte da torcida, né, relata que o ciclo dele já encerrou, já passou e etc. Mas aparentemente o Zé Rafael está optando por ficar no Palmeiras, né? Ele também teve algumas tratativas ali com o Fluminense, mas não avançou. Com o Santos teve ali a proposta, mas também o Zé Rafael acabou não aceitando. Por falar em Santos, o Lucas Lima acertou sua rescisão contratual com o Peixe e vai defender o Sport pelos próximos 2 anos, tá? O Lucas Lima, muito importante para o acesso do Leão da Ilha, vai seguir por lá, seguindo no Nordeste, defendendo as cores do Sport na próxima temporada. Uma passagem bem interessante do Lucas Lima por lá, depois de rodar por alguns clubes paulistas e não conseguir tamanho destaque. Seguindo falando do Santos rapidamente, né? O Thiago Maia está envolvido numa situação tanto quanto curiosa, tá? O Santos está bem otimista para apresentar o jogador, porém, ele não atende os telefonemas do Peixe há 3 dias. As partes aguardam uma posição do atleta para fechar o negócio, porém, Thiago Maia não atende as ligações de ambos os clubes e dos seus empresários há 3 dias. O Santos em estágio avançado de negociação com o Thiago Maia, porém, ele não atende o telefone, não sabemos o que está acontecendo aí, o paradeiro do Thiago Maia nesses dias, mas muito provável que ele defenda o Santos na próxima temporada se tudo continuar dessa forma, né? Situação realmente bem curiosa que o planeta do futebol trouxe pra gente, o fato aí do Thiago Maia estar quase fechado, mas não atendeu o telefone nem do seu atual clube, nem do seu possível futuro clube. Para encerrar, falar rapidamente da barca do Vasco, podemos assim dizer, né? Vasco que tem interesse na contratação do Wanderson do Internacional. Basta saber se o Inter vai querer liberar, porque o Inter tá perdendo o Wesley, né? E o Wanderson perdeu espaço justamente pro Wesley. Então, caso o Roger Machado for aproveitar o Wanderson na próxima temporada, provavelmente esse negócio não vai andar. Mas caso o Inter opte por liberar, obviamente o Colorado vai atrás de outra opção no mercado. Falar agora das saídas, o Vasco acertou a venda do Léo Pelé por 2 milhões de dólares aproximadamente ao Furacão. O Atlético Paranaense vai jogar a Série B em 2025. O Léo, o zagueiro Léo, né, como ele quer ser chamado a partir de agora, tem 1 ano e pouco, na verdade, né, que ele optou por isso, e valores em torno, então, de 12 milhões de reais, 2 milhões e 300 mil, a venda do Vasco, né, do Léo, para o Atlético Paranaense. Léo, que foi muito e bastante criticado durante todo o ano pela torcida vascaína, ele mesmo pediu para ser transferido e o Vasco conseguiu efetivar a sua venda. Outros 2 atletas também se despediram do Vasco e vão ao caminho do América Mineiro também disputar a Série B, só que esses em forma de empréstimo, tá? Figueiredo e Cauã Barros vão aliviar a folha salarial do Vascão aí, empréstimos sem custos para o América. O América vai custear 100% dos salários, né? Mas nenhum custo adicional de grana, por isso Coelhão vai pagar o salário dos 2 e vai contar com eles por toda a temporada de 2025. Rapidamente vamos falar sobre o assunto do futebol europeu, tá? Que é a crise do Manchester City, uma crise totalmente sem fim. A gente confere aqui, né? O City que empatou com o Everton por 1-1 dentro de casa, Haaland perdeu o pênalti. Temos aqui os últimos 5 jogos do City, né? City do Guardiola, são 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas nos últimos 15 jogos do City, né? Situação que dá aqui para o City incrível pelo investimento que tem, pelo histórico que ele tem lá na Premier League, 7ª colocação, aí praticamente no fim do primeiro turno, né, 18 rodadas, uma rodada somente para encerrar o primeiro turno,
sétimo colocado Manchester City. Detalhe, né, que o Liverpool e o Arsenal aqui no G4 ainda tem um jogo a menos, uma situação realmente um tanto quanto bizarra e inesperada do City nessa atual temporada. Muitos portais falando sobre uma possível demissão do Guardiola. Eu acho sinceramente é bom, né? Eu acredito que seja muito difícil, mas a fase tá longe de ser boa, tá bem ruim realmente pro padrão City que a gente acostumou ver nos últimos anos. Não sabemos aí se o Guardiola de fato vai ficar ou não vai, mas futebol europeu a gente sabe que tende a resistir sim, a não ser que de fato entre nos próximos 15 jogos, vença somente 2 ou 3, aí eu acho que a situação vai ficando cada vez mais insustentável. Na coletiva, o Guardiola falou que o time precisa contratar mais e que os desfalques têm pesado bastante, beleza? Bom, é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de te inscrever no canal se ainda não é inscrito, dá essa moral, essa força. Tamo junto demais, até a próxima, valeu, falou e fui!